Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que pega uma luta bem interna e transforma em uma verdadeira aventura de ficção científica. Vamos desconstruir Lua Cheia e despertar do hiperfoco Apresentação para do entender como uma curta-metragem jornada A pessoal de Fórmula do ansiedade e Sucesso. caos virou um épico sobre superpoderes da mente. E tudo começa com essa frase do próprio criador, Benjamin. Isso já dá o tom, né? Ele tá dizendo que o filme vai muito além de uma história comum. É uma viagem para dentro da mente, uma exploração sobre o que é a consciência. Então, a grande pergunta que guia a nossa análise é essa. Como é que alguém pega os sentimentos mais caóticos, a ansiedade, a desordem, e usa tudo isso como matéria-prima para uma história grandiosa de autodescoberta e poder? É isso que a gente vai investigar. O filme junta dois mundos que parecem distantes, a experiência superpessoal da neurodivergência e o universo da ficção científica. E essa mistura é o que dá a força para a história, transformando uma batalha que acontece por dentro em algo cósmico. E como em toda a grande jornada do herói, a nossa história começa lá embaixo, no fundo do poço. É o ponto de partida, sabe? Aquele momento de colapso total que força o personagem a olhar para si mesmo de verdade. E aqui a gente conhece o nosso protagonista, o Benjamin. Ele tem 45 anos e é descrito como um gênio disperso. Sabe, aquela mente brilhante, mas que parece que não consegue se encaixar, que está sempre fora de sintonia com o resto do mundo? A gente encontra ele justamente no seu limite. A forma como o filme mostra esse caos interno é muito forte. A cabeça dele é descrita como um motor de foguete sem controle. A gente vê as mãos tremendo, a tela do computador piscando, a frustração de não conseguir trabalhar. É uma representação bem crua e muito real de uma crise de ansiedade. E aí? Chegamos no ponto mais baixo. Essa fala, dita com uma exaustão total, é o fundo do poço. É aquele momento em que a pessoa sente que não dá mais, que desistir parece ser a única saída. É exatamente aqui que a verdadeira transformação tem que começar. Mas é justamente nesse ponto de ruptura que a história dá uma virada sensacional. O que parecia ser a maior fraqueza do Benjamin está prestes a se revelar a sua maior força. A perspectiva vai mudar, e completamente. E essa mudança toda começa com uma cena bem simples, quase poética. Uma caminhada na praia, à noite, sob a lua cheia. Elementos bem clássicos que simbolizam um momento de revelação. Longe da loucura da tecnologia, é na calma da natureza que ele dá o primeiro passo para sair da escuridão. E então, vem a peça que faltava, um diagnóstico tardio de TDAH. Mas, olha só, isso não chega como um problema, e sim como uma chave. Ele descobre que aquela mente que ele achava bagunçada tem um outro lado, uma habilidade incrível chamada hiperfoco, algo que sempre esteve... Começa com um zumbido grave de servidor e som de vidro tilintando, e se existisse uma fórmula, uma sequência de códigos, uma receita molecular capaz de reprogramar a nossa percepção da realidade. A resposta, meus amigos, estava borbulhando bem na minha frente. Num laboratório improvisado que mais parecia o covil de um hacker em uma garagem cyberpunk. Eu estava prestes a decifrar o enigma, ali em meio a cabos pendurados e tanques que pareciam reatores. A magia estava para acontecer. Não era sobre criar uma simples bebida. Era sobre destilar a coragem em forma líquida. Observei o líquido dourado escorrer da torneira em câmera lenta. Cada bolha subindo parecia um bit de informação, uma partícula de pura ousadia. Com um frasco em mãos, o reflexo nos meus óculos mostrava linhas de código caindo, como na matriz. Era a materialização de um algoritmo. E se existisse uma fórmula para encarar ela de frente? A pergunta ecoava na minha mente enquanto eu adicionava o elemento final, uma única gota de um líquido azul neon, o catalisador secreto. Com um zumbido elétrico, a cerveja reagiu. Pulsou, mudou de cor e por um instante brilhou com uma luz própria como um coração digital batendo forte. O sorriso que surgiu no meu rosto não era de alegria simples. Era o sorriso de um cientista louco que finalmente encontrou a chave para um novo universo. Mas essa busca, essa obsessão pela fórmula perfeita, não nasceu do nada. Ela foi forjada em ali, mas que ele nunca soube nomear. E como é esse superpoder? A história descreve como uma espécie de visão cognitiva.
De repente, o Benjamin passa a enxergar o mundo de outro jeito. Ele vê padrões onde ninguém mais vê, geometrias escondidas nas coisas, dados flutuando no ar. É como se a mente dele operasse numa frequência diferente, sabe? Fazendo conexões que para os outros seriam impossíveis. Essa mudança de percepção é total. Aquela mente caótica se transforma na mente que vê padrões invisíveis. O gênio disperso agora tem uma visão cognitiva. E o mais importante de tudo, ele deixa de se ver como alguém quebrado e passa a se entender como diferente. Essa frase aqui resume tudo. É a nova identidade dele. Não se trata de consertar um defeito, mas de finalmente abraçar um jeito único de funcionar. É uma declaração de autoaceitação muito poderosa que vai guiar o resto da jornada. Bom, com essa nova percepção, a história mergulha de cabeça na ficção científica. O filme usa toda a linguagem do gênero para transformar essa batalha interna numa aventura visualmente espetacular. E é aqui que a narrativa fica bem usada. A gente conhece uma versão alternativa do Benjamin, um cientista num laboratório meio improvisado, quase cyberpunk. Ele não está só tentando entender a própria mente. Ele está literalmente criando uma fórmula para dominar essa mente. Essa sequência toda funciona como uma grande metáfora para o processo de autoconhecimento. Ele cria a ferramenta, que é a fórmula, ele enfrenta o desconhecido, ingerindo a substância, ele acessa o próprio subconsciente. Uma noite específica, uma noite que queimou em minha memória como um glitch na realidade. Eu preciso voltar no tempo, para uma festa na praia, para o Bar da Lenda. A imagem está granulada, com a estética de uma fita velocidade de hemossedimentação antiga, como se fosse uma lembrança encontrada. A câmera se move de forma caótica, no meio de uma multidão, dançando sob luzes estroboscópicas. Era o auge do verão, a energia era palpável e a Sansabrui fluía livremente. Eu estava lá, mais jovem, brindando com meus amigos, o som dos copos se chocando, a espuma voando, os gritos de saúde. Éramos invencíveis, donos da noite. Estávamos no nosso próprio mundo, até que o universo decidiu nos visitar. Em um momento de calma, olhamos para o céu. A lua cheia estava magnífica. E então aconteceu 3 pontos de luz surgiram, formando um triângulo perfeito ao redor da lua. Eles giraram. A música da festa parou de repente, como se alguém tivesse puxado o plugue do mundo. Um silêncio agudo e estranho tomou conta de tudo. Aquele som que você ouve em filmes de abdução. Todos congelaram, olhos voltados para o céu. O tempo desacelerou. Vi meu amigo derrubar o copo, o líquido âmbar se espalhando no chão em câmera lenta. O som foi a única... que é o portal mental, e finalmente alcança um entendimento profundo, a revelação. Através desse portal mental, ele vai parar numa ilha misteriosa. Esse é o clímax da jornada interior dele. E lá ele não encontra um vilão, mas sim uma versão mais velha e mais sábia de si mesmo, que está pronta para entregar a peça final do quebra-cabeça. E aqui está a grande virada da história. Nada foi por acaso. Todo o sofrimento, o caos, a ansiedade não eram problemas. Eram, na verdade, um treinamento involuntário que o preparou para acessar seu verdadeiro poder. E isso muda completamente o significado de todo o passado dele. E com esse novo entendimento, o herói renasce. A luta contra si mesmo acaba. Ele finalmente pode voltar para o mundo, não como a pessoa quebrada de antes, mas como alguém transformado, empoderado. A mudança é visível, é imediata. Aquela respiração ofegante da ansiedade dá lugar a uma respiração firme. O olhar perdido agora é um olhar determinado. Ele não se livrou da sua natureza, ele aprendeu a usar. Agora ele está no controle. E a prova da mudança está nas ações. Ele volta a fazer tudo aquilo que a ansiedade tinha bloqueado. Filmar, editar, criar. Ele não está mais só sobrevivendo. Ele está ativamente construindo a vida dele e liberando toda a sua criatividade de novo. Essa é a mensagem final, o elixir que o herói traz de volta da jornada. A solução nunca esteve lá fora, numa fórmula ou na aprovação dos outros. A força sempre foi interna, uma parte dele mesmo que só precisava ser despertada. E assim, a análise dessa história deixa a gente com uma pergunta muito poderosa. A jornada do Benjamin nos convida a olhar para dentro e questionar aquilo que talvez a gente veja como nossa maior falha, nossa maior dificuldade.
Será que não poderia ser, na verdade, a fonte do nosso maior poder, só esperando para ser compreendido? Fica a reflexão. A única coisa que quebrou o vácuo. E então a voz dele, trêmula, iluminada por uma luz branca que vinha de cima, mano, vocês estão vendo aquilo? Nossos olhos estavam arregalados, fixos no fenômeno impossível que se desenrolava acima de nós. Era real. Estava acontecendo, uma luz branca e forte nos banhou, e por um segundo senti que estávamos sendo escaneados, analisados. A imagem tremia, as cores se separavam nas bordas, como se a própria realidade estivesse sofrendo interferência. E então, num piscar de olhos, tudo sumiu. A luz desapareceu num efeito de dobra espacial. No instante seguinte, a batida da música eletrônica voltou com força total. No epos do drop. A festa explodiu novamente. Todos caíram na gargalhada, como se tivéssemos compartilhado a alucinação coletiva mais insana de todas. Foi uma piada cósmica, mas para mim não foi uma piada, foi um sinal. Naquela noite eu entendi a realidade era muito mais estranha e maleável do que imaginávamos. E se eles lá de cima tinham suas formas, eu criaria uma fórmula para encarar não apenas os desafios do dia a dia, mas para encarar o próprio tecido do universo, a fórmula do sucesso. Essa foi a noite em que tudo começou. A partir daquele evento, o laboratório se tornou meu santuário. Cada experimento, cada teste era uma tentativa de recapturar aquela sensação de espanto e possibilidade. Eu não queria apenas fazer uma cerveja, eu queria engarrafar aquele momento, aquele instante em que o impossível se tornou real. As pessoas acharam que foi a bebida, uma alucinação em massa causada pela festa, mas eu sabia a verdade. Havia algo mais. A fórmula que eu criei não é apenas sobre sabor ou álcool, é sobre expandir a mente, sobre olhar para o céu noturno, em vez de ver apenas estrelas, ver possibilidades infinitas. É um brinde àquela noite, aquele mistério, um convite para questionar tudo. Cada gole é uma pergunta. Você está pronto para ver o que está além? A jornada de um cientista ou de um cervejeiro maluco, como preferirem, é solitária. Mas o resultado é para ser compartilhado. O brilho enigmático no frasco era a promessa de que ninguém mais precisaria se sentir pequeno diante do universo. Era a promessa de coragem, de uma nova perspectiva. A fórmula estava pronta e o mundo nunca mais seria o mesmo. A questão agora não era mais se existisse uma fórmula, mas sim o que você fará com ela. Obrigado por acompanhar essa jornada até aqui. Se você curtiu essa história, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos. Até a próxima. We're leaving this place. Now. It's a plane! They found us!